desgraçado, vamos meter um telão Ah, ali, tem um caramba. telão de 6 metros ali.
Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento que você vai assistir esse programa, mas muito obrigado por estarem aqui, sejam todos bem-vindos ao A Pergunta Que Não Quer Calar com o Guri da Praia. Esse programa que revela muitas coisas de muitas pessoas que vêm aqui hoje, vai ter muita revelação, tá? Então já começa a deixar o teu like, já começa a deixar teu comentário, tua pergunta para o nosso convidado, que você já sabe, mas daqui a pouco eu vou fazer as honras de falar quem é, né? Então, sejam todos bem-vindos, seja você aqui de Tramandaí, de Imbé, do Brasil, até onde o sinal do Facebook vai, que deve para ir muito longe, né? Então, muito obrigado por você estar aqui, não deixa de compartilhar essa live com quem você acha que vai gostar. Se tu não gosta dessa live, tu não gosta de mim, então manda pro teu inimigo, quando ver ele vai gostar, beleza? Muito obrigado por estar aqui. Hoje, a pergunta que não quer calar, número 6, então eu estou muito feliz de estar aqui nos estúdios da Ferreiras Imóveis, a melhor imobiliária para ti que quer alugar o teu imóvel aqui no litoral. Tem que ser Ferreiras Imóveis, eles que são especialistas nesse trâmite de alugar, porque você sabe que às vezes é muito difícil a gente achar alguém que a gente possa confiar, tanto que às vezes a gente até prefere ir direto com o proprietário. Então, as Ferreiras Imóveis é propriedade nesse assunto. E é claro que eu não faço esse programa sozinho, eu faço com ele, proprietário aqui da Ferreiras Imóveis. Muito boa noite, Éder Ferreiras. Boa noite, Tramandaí, boa noite, Litoral Norte. Estou aqui com a fera. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer ali para o Flavinho, manda aqui que eu passo na hora para ele. Ele já vai apresentar a fera aí, ele já vai apresentar o cara. Valeu, Tainã, boa noite, estamos juntos para mais um. Chegamos no 6º, hein? Meia dúzia de programas. Vai daí, Tainã. Falta 46 pra gente fechar um ano. E seguinte, vou falar um negócio pra você. Hoje nós vamos receber aqui uma personalidade pública e cultural de Tramandaí. Se tu não conhece ele de um lado da figura pública, tu conhece da música. Então, olha, não tem como não conhecer essa pessoa. Foi vereador, vice-prefeito, empresário, músico, fluente em inglês. I'm fine. Pai, marido, um dos centroavantes mais letais que as quadras já viram aqui em Tramandaí. O estúdio todo e você aí na sua casa. Uma salva de palmas para receber o nosso querido Flávio Corso, senhoras e senhores. Vulgo Flavinho, quem não conhece Flavinho Corso? Como é que tá, meu querido, guri, querido. Só quero fazer uma correção. Tu falou em revelação. Revelação é pagode, é beat rock. Não tem jeito. Flavinho Corso aqui com a gente nesse A Pergunta Que Não Quer Calar. Muito obrigado por você que está aqui. Esse programa que é, claro, é um oferecimento da SP Link, a nossa internet aqui, da Oral Sim, a maior rede odontológica do Brasil, e Dani Imports, se tu quer tudo com iPhone, JBL, qualidade máxima, é a Dani Imports. Tem o nosso patrocinador também, que é a 7med Consultas Médicas, a GS Seguranças e também a Destaque Multimarcas, e o apoio da Confeitaria Doce Sabor, Zone Sushi, MK Clean, 3D Corretora de Seguros, I9 Comunicação Visual, Mega Eletrônicos e ProArt Barbearia. Flavinho Corso, Flavinho, doutor Flávio, como é que as pessoas mais te chamam, Flávio? Flavinho. Flavinho, né? Não tem jeito. Flavinho, para quem não conhece a trajetória, onde que tu começaria? Para explicar assim, se eu vou te perguntar, quem é Flavinho Corso? Onde é que ele começa? Eu acho que todo cidadão de bem começa no berço da sua família, né? Então, foi lá que eu me forjei, ou me forjaram, né? O Flavinho foi forjado na junção e na união do meu pai Flávio, falecido, e da minha mãe Yara, que está aí. Eu sempre digo que a minha mãe Yara é a super moça de capa, como é que é? A Mulher Maravilha. Grande Mulher Maravilha. Mulher Maravilha de capa, dona Yara. Então, foi lá que eu tive o meu início e aqui em Tramandaí, né? Sim. Nós morávamos antigamente em cima do Cinema Coimbra, para quem é do meu tempo, bem antigo em Tramandaí, sabe que o Cinema Coimbra é hoje onde é a Delta Sul, eu acho. Isso aí. Era Colombo. Uhum. Então eu fui forjado ali, aluno do Tamandaré, depois... os cria do Tamandaré aí, depois fui fazer o meu ensino médio em Osório, e aí, por fim, fui para a faculdade, mas na faculdade eu percebi que eu queria mesmo era trabalhar, e aí vim ser corretor de seguros no Bradesco, aqui em Tramandaí, na região toda. E aí, depois, o cara, por conta desse conhecimento, dessas coisas, vai para a vida pública,
vira músico, são várias histórias do Flavinho que a gente vai contar aqui hoje um pouco para a gente poder De tudo um interagir com a pouco. gente. De tudo um pouco, Flavinho, que né, cria aqui do litoral, então, Sim. desde nascido e criado. E quem vê, Flavinho, a gente se fecha às vezes aqui no centro, em alguns eventos e tudo mais. Quem vê, cumprimenta, grita, faz, né, reage de alguma forma quando vê o Flavinho Coiso. Como é, né, lidar com esse público que, querendo ou não, quando a gente entra na vida pública, a gente acaba aqui tendo, né? Eu acho que essa questão da minha personalidade, que foi desde menino, desde criança, foi assim, porque até as minhas professoras diziam assim, né? Esse menino não sei o quê, e a gente vira líder de turma e vira o mais charmosinho da professora, é uma coisa louca isso, né? Então eu acho que essa minha empatia com as pessoas, desde menino, desde criança, e até os dias de hoje, me fazem assim. E eu não sou assim por causa da política, eu não sou assim por causa da banda, eu não sou assim porque eu sou marido da professora Andréa, não, eu sou assim porque ao longo da minha vida eu fui ficando assim, eu sempre fui assim, fui cada vez me aperfeiçoando mais nessa questão da empatia com as pessoas. Eu acho que as pessoas esperam o mínimo de alguém, é exatamente isso que eu faço. É um carinho, um abraço, uma conversa amiga. Às vezes as pessoas estão passando por muitos problemas e tudo que ela não quer é, na realidade, ouvir uma rejeição, alguma coisa. Então, eu acho que o mundo seria mais feliz, ou seria mais próspero, se todo mundo tivesse um pouquinho de carinho para dividir. E às vezes às vezes tu também sai de casa e, pô, nem tudo é flor, né? Sim. Hoje eu não quero enxergar ninguém, então não sai de casa. Fica no cantinho lá para não prejudicar ninguém e para não dizer para todo mundo que tu não é o Flavinho. Pô, cara, tu nem parece o Flavinho que eu conheci. O que aconteceu contigo hoje? Isso é muito raro de tu ouvir das pessoas, né? Pô, cara, tu tá... O que te aconteceu? Por que tu... E nessa contramão, né, as pessoas acham que a gente faz isso porque quer se beneficiar disso. No final, tu sempre vai querer alguma coisa, né? Tu, e não é assim. Isso aí é jogo, isso aí não é sempre assim, tu quer jogar porque tu quer alguma coisa, ou quer... Enfim, quando as pessoas me conhecem de verdade, elas convivem mais próximas de mim, sabem que eu sou assim a vida inteira, parceiro para qualquer situação, menos para roubar e matar, o resto pode me chamar. E a galera que conhece também o Flavinho, né? O Nude tá mandando, né? Cabeça de rolão. Qual é, pô? Aí é loucura, porque às vezes me ofende também, né? Porque às vezes me pega um pouquinho, não precisa. São figuras folclóricas também, são figuras folclóricas da cidade. E o Nude manda dizer assim, que também chamam ele, né, de Papa Ovo da Yara. E o Nude traz uma informação que a gente não sabia. Tu apresentou o cara dizendo que o cara tocava, o cara isso, o cara tocava. Não, mas o Nude tem uma informação quente aqui também, que ele foi escoteiro do grupo General Osório. Né? Flávio era chefe dos escoteiros. Tá aí, cara. Quando ele fala Flávio, chefe, era o meu pai. Meu pai foi o fundador dos escoteiros do litoral aqui da região. E formou um grupo chamado General Osório, que era o número 143 na época. E meu pai formou esse grupo. Então ele era o chefe da tropa e eu era o guia da tropa. Sim. E aí nós éramos muito meninos, 13, 14 anos, e montamos um grupo de escoteiro aqui hoje. E tem um dado importante, Ferreira, que sem errar, todas as pessoas, todos os meninos que foram meus colegas escoteiros, meus irmãos escoteiros, estão muito bem de vida. Todos, sem exceção. Porque o escotismo trouxe pra gente naquela ocasião, e a gente ficava numa mágoa, porque tinha que usar bermudinha, Sim. e tinha que usar meinha, e quando tu olhava na frente... Lenço não? Não, lenço. Lenço. Tu olhava na frente do espelho e tu dizia, meu Jesus do céu. O que estão me transformando, gente? Debochar da gente o dia inteiro, né, cara? E aí depois a gente começou a usar aquela roupa com orgulho, com um sentimento de orgulho, porque o escotismo faz isso, né? Ele cultua a família, ele cultua a sociedade, ele cultua a natureza, ele cultua a pátria, ele cultua a religião. Então, todas essas informações foram moldadas para a gente. E a gente foi interpretando isso ao longo da nossa vida. E como a gente era fazer o bem, a gente fazia o bem, aquilo foi nos dando um sentimento de orgulho. Então, quando se precisava de alguma coisa aqui, Ferreira, chama os escoteiros. Chama o Flávio com os seus escoteiros. Chama o Flávio com os escoteiros. Então, nós ajudávamos no desfile do 7 de setembro, nós ajudávamos nas gincanas que necessitavam de remédios, medicamentos, enfim, ajudar os desabrigados.
Então era chamado grupo escoteiro. E aquilo foi dando um sentimento para gente de pertencimento ao escotismo. Então eu digo que essas bandeiras que a gente também defendeu lá atrás fizeram também a gente estar na posição que está hoje. Muita gente, o Nutti, o Cassiano Scapini, hoje morava aqui atrás, filho da dona Eloy Scapini, que é a diretora da nossa PAI, o menino, que não é mais menino, fiz 61 agora, o Cassiano deve estar fazendo 60, 59 ou 60 anos. O Cassiano é um dentista renomado em Portugal. E teve uma ocasião em Portugal que as pessoas queriam mandar para fora, lembra? Queriam mandar para fora os brasileiros que estavam lá ocupando esse espaço, porque estavam tomando o lugar das pessoas, né? Sim. E depois conseguiram entender que muita gente que estava lá não era uma ocupação de espaço, era na realidade uma realização de um trabalho profissional. Tem muita gente lá brasileira, como o Cassiano, que se deu muito bem por conta dessas coisas que foram dadas para ele de presente, como foi o escotismo. A relação de Portugal com o brasileiro, né, é muito parecida com a relação de Santa Catarina com o gaúcho, né? Porque o gaúcho foi indo para lá atrás de emprego, de melhores oportunidades, de melhor vivência. O pessoal lá começou a ficar, pera só um minutinho, por que vocês estão vindo tudo para cá, vão tomar conta, e agora, né? Santa Catarina continua se desenvolvendo, continua sendo um estado muito importante, mas com a presença dos gaúchos lá. Muito maneiro essa conversa toda, Éder. Show de bola, cara. A galera não para aqui. Vou ter que destacar o comentário dela aqui, né? Isabela Rosa Corso, um beijo da filha preferida. Ela, né? Entre aspas. É a filha preferida? Fala naquela câmera lá, ó. A gente já sabe que não é. Pode falar que não é. Pode falar. Ô, Isabela, tu é a minha filha mais nova preferida. Um belo nó tático. Um belo nó tático. É um belo nó tático. Mas a gente sabe a verdade. Um beijo pra Isa. Uma querida, uma querida. Ô Flávio, tu começou ali falando, né, que meio que fez um pouco de sentido comigo essa ideia de ser o líder de turma e tudo mais, e o carisma que se criou no ensino fundamental. Sim. E ele vai se perpetuando. E aí tu comenta, se tu tá num dia ruim, é melhor não sair de casa, porque tu vai encontrar algumas pessoas que tu precisa, né? Já houve esse dia de que tu preferiu... Já. E eu quero, assim, numa situação muito, muito pessoal, hoje a gente está vivendo, eu estava torcendo para que isso acabasse, mas a gente ainda está vivendo o dia de polarização, tempos de polarização. Então hoje não dá mais para tu ser vermelho, não dá mais para tu ser amarelo, não dá mais para tu ser azul. A gente nem sabe o que a gente tem que ser para não prejudicar as pessoas e não arrumar conflito com as pessoas. Eu, como sou um cara, eu não sou um cara que fica em cima de muro, eu tenho posições, né? Eu tenho filhas, meninas, filhas. Eu sou casado com uma professora. Abraço para a prof. Ideia. Professora André. Um abraço para ela, por favor. Se eu não der esse abraço, minha mãe depois me pega. Exato. Um abraço para ela. E ela também. Então eu sou um cara de muita posição. E eu sei muito por conta do que eu vivi em casa. A Andrea foi uma professora se aposentou agora, mas foi a vida inteira uma professora de sala de aula. Que a vida inteira deu sala de aula, deu aulas em sala de aula. E ela nunca quis participar das questões administrativas das escolas, que também são extremamente importantes, mas é o professor que vivencia o dia da escola com os nossos filhos. Então eu sei, a duras penas, o que é esse profissional ser atingido do jeito que muitas vezes é atingido, né? Por pessoas que, sei lá, falta de cultura, falta de inteligência, ou até às vezes por maldade, né? O fulano é melhor do que esse, eu vou votar nele porque esse é melhor do que esse, e aquele massacrou, aquele não massacrou. E a gente está vivendo dias muito difíceis ainda, porque as pessoas não aprenderam, Ferreira, a aceitar o contraditório. Por que eu não posso gostar de ti porque tu gosta do Grêmio, ou vice-versa, ou eu gosto do Internacional, ou vice-versa? Por que a gente não pode conviver? No dia do jogo, bom, cara, vamos torcer aqui para cada um ganhar o seu time ganhar. Mas terminou o jogo, cara, depois vamos falar sobre, tu vê, o cara fez um gol de mão, o cara fez não sei o quê. Dá para conviver. E infelizmente, eu consigo atrair para perto de mim todas as pessoas, lá na imobiliária, por exemplo, tu vai lá, nem só na imobiliária se fala de negócio, Ferreira. A gente entra lá, as pessoas de manhã vão lá, as pessoas querem falar de política, as pessoas querem falar de futebol, as pessoas querem falar de religião, e a gente forma um grande encontro, e as pessoas, às vezes, nesse meio, não aceitam posições ou posicionamentos. E aí eu tenho me policiado muito,
de verdade. Tenho me policiado muito para que a minha fala, quando ela aconteça, ela não seja uma fala de ferir alguém. Sim, sim. Né? Ou de punir alguém, Uhum. porque ele tem um contraditório meu. Mesmo sabendo que ele não tenha a informação. Mas está muito difícil. Está muito difícil. A polaridade, ela é inimiga do debate. Né? Sim. Não há um debate. No momento que a minha opinião tem que se sobressair à sua, não há debate. Daí tu vai lá e conversa sozinho no espelho. Sim. Entendeu? E é por isso que há a polarização, porque as pessoas só querem conversar com pessoas que pensam da mesma forma. Então, se eu sou um cara que eu gosto de cadeiras amarelas e eu não falo, eu só vou falar com pessoas que gostam de cadeiras amarelas. Porque se tu chegar pra mim e falar que gosta de azul, tu é um absurdo. É um absurdo. Então, essa polarização, ela atrapalha o debate, ela atrapalha também o senso crítico, né, de pensar diferente, de querer algo diferente. E é por isso que nessa época agora de eleições para a presidência, a gente vai acabar ou indo para um lado ou indo para o outro. Porque a polarização ela não permite que a gente debata algo bom de um lado e algo bom de outro e tenta unir isso. Possibilidades, novas possibilidades, né? A gente tem, enfim, várias possibilidades. Não, é o fulano ou o Beltrano. Não existe outro. Não existe outra possibilidade. Nós E aí é o perdemos fulano. o direito hoje de ser imparcial nessa polaridade, né? A polaridade que hoje a gente tem aqui, e até usando a palavra como de direita ou de esquerda, nós não temos mais a chance de não ser de direita ou não ser de E esquerda. qualquer lado te aponta. Qualquer lado te aponta. É ou não é? O lado de lá aponta que tu... o que tu quer do lado de lá? E o outro lado, o que tu quer do outro lado? É uma Sim. coisa meio louca, né? Então, E não existe algo, um senso crítico em pensar que o seu lado também tem coisas ruins e que o outro lado tem coisas boas também. Então dava para pensar um pouco mais nisso. E esse é o lado muito triste da política. Né? Eu passei 8 anos dentro desse... 8 não, 12, porque eu fui 4 anos vereadores, depois eu fui 8 anos vice-prefeito da cidade. E aí dentro desse universo, às vezes tu não enxerga o que hoje eu enxergo estando fora. Né? As pessoas, muito dessas críticas que são feitas à administração pública, às pessoas públicas, muitas vezes elas são injustas e até infundadas, muitas vezes, porque se levam de comentários, fake news, né? E outras com verdadeiras razões de reclamações, né? E acho que a nossa função enquanto na vida pública é exatamente poder atender e debater sobre essas questões que são trazidas para a gente, que muitas vezes nem a gente sabe. Sim. Porque a gente está vivendo enclausurado numa bolha. A gente acha que a administração da gente é a maior do mundo e a melhor do mundo. É ou não é? E às vezes o cara chega ali com um simples detalhe da UPA, ou um simples detalhe do universo escolar, da educação, ou um simples detalhe da infraestrutura da cidade, que pode te ajudar tanto. E se tu não for um cara que consiga perceber essas situações para que esse contexto tu possa ajudar a mudar, de nada terá valido a tua passagem por lá. Tem que ser um pouco perspicaz. Tu tá na vida pública hoje, olhos e ouvidos, é sempre bom ouvir. Tem uma pergunta aí, ô Ed? Tem pergunta. E tem ela também que está aqui, ó. Tá? É nossa telespectadora. Dalma, um abraço, Dalma. Minha vice-prefeita Dalma, que está E a Dalma manda ali, boa noite, meninos. Acho que meninos eu e tu, porque ela também manda um abraço especial Aí é ao nosso loucura. líder, Flavinho Corso, um cara diferenciado, o nosso presidente. Querida Dalma, foi um privilégio poder ter caminhado ao lado dela, porque quando nós estávamos no universo sem possibilidades, porque nós estávamos todos esperando uma situação de junção com o Geraldo, e quando isso não aconteceu, nós ficamos meio... porque nós já estávamos com todo mundo desenhado para ser os candidatos a vereadores, os candidatos que iam disputar as unidades nossa e do PSD do Coronel Bernardes, e a Dalma se colocou à disposição. Então, Dalma, eu sei que tu está passando um perrengue, que o pai da Dalma está aí na nossa UPA, com problema de saúde. Estamos trabalhando fortemente para que isso se resolva, Dalma, e vai ser resolvido, se Deus quiser, e Ele vai querer. Então, e eu te agradeço imensamente por ter andado ao meu lado nessa Tramandaí, para a gente poder contar para as pessoas o que elas poderiam esperar da gente enquanto nós estivéssemos candidatos à administração municipal. Eu posso fazer uma pergunta aí para o Flavinho? Isso não é uma pergunta que veio... Vocês não escondam as perguntas ruins, viu, cara? Não. Perguntas ruins, Eu até não ia deixar ele fazer essa pergunta. Eu ia te fazer, quando ele foi, eu dei um passapé nele, né? Eu até ia falar, não faça. Daí eu disse, não, agora não dá, né? Eu tô com o microfone na mão, ele vai dizer, desliga aí, João. O João não ia desligar, segue o jogo.
Mas, assim, em que momento da campanha passada, antes de ter aqui esse entre aspas, esse casamento com a Dalma ali, dar certo ali, em que momento que tu viu que não daria certo ali, que não sairia essa junção Geraldo-Flavinho, Flavinho-Geraldo? Quando, em que momento que tu disse, bom, não dá, o Geraldo lançou a campanha dele, eu vou ter que... Em qual momento da campanha? Olha, foram muitos, eu já expliquei isso muitas vezes, vou repetir aqui o que eu já falei, as pessoas sabem dessa história. Eu trabalhei muito para que nós pudéssemos estar juntos, eu e o Geraldo, porque a sociedade, de um modo geral, sabia que a maneira de mudar essas coisas eram através do Flavinho e do Geraldo. Tinha uma expectativa nisso. E isso não quer dizer que nós, de fato, iríamos mudar a administração municipal. O pessoal tinha uma expectativa e a gente também tinha uma expectativa. O Geraldo fez uma pesquisa e ele aparecia na frente dos números da pesquisa. Eu, por conta de ter sido vice 2 vezes, não poderia ser vice-prefeito do Geraldo. Sim. Se pudesse ter sido, com certeza, naquele momento eu seria, por conta de que já tínhamos combinado isso. E o fato de eu não poder ser vice, combinamos que ele seria o meu vice. Perfeito. Num determinado momento, ele lançou uma campanha porque ele achou uma pesquisa, mandaram encaminhar uma pesquisa, em que realmente ele estava bem e eu não estava tão bem quanto ele na pesquisa. E eu digo, Geraldo, esse momento é um momento separado, mas que se nós estivermos juntos, essa coisa da pesquisa, ela muda. Quando tu lançar na rua que nós somos os candidatos, ela muda. A perspectiva ia mudar. Perfeito. Enfim, aí o que aconteceu foi que eles seguiram nessa linha de pensamento. Quando faltava pouco tempo, e eu já sabia disso, quando nós definitivamente lançamos o nome da Dalma, e a Dalma aceitou ser a vice-prefeita, nós já sabíamos que não existia possibilidade nenhuma dessa, porque eles não queriam abrir mão de qualquer maneira para que eu fosse o candidato como o Geraldo. E eu, no último instante da campanha, eu combinei com a Dalma o seguinte, Dalma, nós tivemos uma reunião, eu disse para a Dalma, hoje eu vou te fazer vice-prefeita do Geraldo. E eu fui numa reunião com eles predisposto a abrir mão da minha candidatura a prefeita para que nós tivéssemos, então, uma candidatura do Geraldo com o PDT, que é um universo, que tem um universo de votos significativos na Tramandaí, para que nós pudéssemos, então, com o Geraldo vencer a eleição. Porque na época ele era do União Brasil, né? Isso. E hoje ele já não faz mais Não parte. faz mais parte. Então, nesse momento lá, o pessoal que estava coordenando a campanha do Geraldo não quis que isso acontecesse. E aí queriam que nós fôssemos no apoio do Geraldo. E eu digo, gente, eu tenho um compromisso com pessoas que eu trouxe para o PDT para serem candidatos. Seria muito ruim da minha parte, mesmo sabendo que separado do Geraldo, eu e ele não teríamos chance, porque a máquina, e eu estou aqui há 60 anos, mas eu milito nessas coisas de campanha desde os meus 12, 13 anos. Sim. Então, a gente sabe como é que funciona. E eu sempre digo, quem está na máquina, se tiver 3 vias, vai favorecer a máquina. A máquina. Sempre. Sistema. E o o que aconteceu foi exatamente isso. Ele hoje vê que nós erramos. Né? Essa é a pergunta que não quer calar. Depois, fim das eleições, houve uma leitura entre vocês, junto com o Geraldo, de que, tipo assim, se a gente tivesse feito como pensamos antes, seríamos eleitos? Nós conversamos depois disso, e conversamos muito seguidamente agora, estamos conversando seguidamente agora, e ele sempre diz, não vamos errar de novo, porque a gente sabe que errou. Nós sabemos que errou, né? Que nós erramos. Desculpa eu te interromper, mas para que a gente consiga... Tem hoje a convicção, tanto na cabeça do Geraldo quanto do Flavinho, que como tu não podia ser candidato a vice, não teria como ter essa chapa. Mas tem a convicção hoje de que se fosse Flavinho e Geraldo, teria o êxito, teria chegado na vitória? Com certeza. Essa leitura foi feita. Com certeza. E essa leitura eu já tinha a convicção disso mesmo antes, quando eu e o Geraldo fizemos um acerto na imobiliária, nós conversamos uma vez na imobiliária, e nós acertamos que eu seria o candidato, ele seria o vice, e na outra eleição, que seria nesta que vem agora, eu não seria candidato. Eu sou um cara que eu falo as coisas e eu tenho que... Eu vou falar uma coisa aqui que eu fui cobrado na rádio uma vez. Eu sou contra a reeleição. Aí um cara perguntou, tá, mas tu te reelegeu na eleição para vice-prefeito e tu é contra a reeleição? Tu ajudou o Galto a se reeleger e tu é contra a reeleição? Porque o jogo está posto. Sim. Se vocês colocarem numa reunião lá, eu já falei isso várias vezes, vamos fazer quem é a favor
é contra a reeleição, Tu vota. tu pode saber que eu vou levantar minha mão. Agora, como a regra do jogo permite reeleição, Cara, vamos jogar. E eu tava ali, e muito dessas coisas de estar na reeleição, coisa e tal, vem do partido, porque o partido enxerga em ti Sim. como é que eu vou dizer assim, uma pessoa que fica à frente do teu partido, né? O expoente do teu partido. Então, depois que o Orosmani faleceu e o Porto também faleceu, que eram os meus colegas partidários, eu fiquei nessa representatividade do PDT. Então, os caras, tem que ser tu, tem que ser tu, tem que ser tu. E eu fui. Né? Lá em 2016, eu fui candidato. Em 2022, eu não queria ser o vice-prefeito, porque eu queria ser o candidato. E tinha acertado um outro candidato de um outro partido para ser meu vice também. Quando chegou na hora de nós acertarmos a conta, o cara roeu a corda porque o partido dele também não quis que ele fosse meu vice. Então parece que ninguém quer ser meu vice, né, cara? Coisa estranha, né? Quer ser meu vice aí, não? Flavinho Guri da Praia, Quer ser- 2028. É uma baita chapa. Tu tá maluco? Tu infarta minha esposa. Flavinho, só pra me complementar, ali quando tu falou... Falaram alguma coisa que tá infartando a minha lá. Liga Infarta, pra né? Segura o cara. Quando tu fala ali que as lideranças ali acabaram, né? O Porto, né, era uma baita liderança, também foi um grande amigo meu, né, um cara que tinha um carinho especial pelo Porto e também, né, o seu Osmani ali. Mas tu acha que algumas lideranças do PDT, tipo José Olavo Bisol, acabou se afastando um pouquinho do PDT e um pouquinho aqui do município? O Bisol, em função do Internacional, ele tinha um compromisso com o Internacional, mas o Bisol seria hoje um grande deputado estadual eleito, se tivesse continuado a carreira política que começou conosco. Né? O Bisol foi quando eu fui presidente do Legislativo em 2015, eu convidei o Bisol para ser o diretor jurídico da Câmara. E lá nós começamos essas questões. E lá ele começou a tomar gosto pela questão política. Sim. E nós vemos com isso. Quando nós construímos, e quando eu digo nós construímos, todos nós construímos a candidatura do Bisol a deputado estadual. Era uma situação muito complicada e muito difícil, mas eu tinha a convicção de, daquele momento, em função do Romildo ser candidato a governador, era protagonista. Se o Romildo, mesmo com todos os problemas, e eu digo isso sem medo de errar e sem medo de qualquer contestação, mesmo com os problemas que o Romildo tinha com as questões do Grêmio, se o Romildo tivesse sido candidato, assim como o Flavinho tinha inúmeros problemas e foi candidato em Tramandaí a prefeito, elegeu 3 vereadores. Nós teríamos colocado com o Romildo, mesmo não se elegendo governador, mais deputados estaduais, e eu tenho absoluta certeza que o Bisol teria feito uma votação muito melhor. Mas o fato de nós termos um candidato tampão, que na época tivemos que escolher um candidato para preencher aquela lacuna deixada pelo Romildo, que há muito tempo vinha sendo construída, muita gente não votou na gente por conta disso. E tu sabe que a pessoa que não vota no prefeito não vota no vereador. Com rara exceção, ele vota num prefeito do teu partido e vota no vereador do outro. Sim. Então isso foi o que me fez manter a candidatura até o final. Eu tinha compromisso, e a André aqui precisa ser, porque a André é extremamente contra a minha participação política por muitas questões, né? Por questões familiares, tu acaba muda tudo, né? abandonando a família. Muda tudo. Tu deixa a família de lado, e aí tu vai tratar de assuntos, tu não tem mais hora para nada, né? Tu tem que estar toda hora. Então tu não reclama daquilo que tu quer fazer. Eu não reclamava, mas ela tem razão nessa questão. E ela dizia assim para mim, quando eu disse que eu não queria ser candidato a prefeito. Porque chegou um determinado momento, todo mundo abandonou. O Guto não queria ser vice-prefeito, o Bisol não queria ser vice-prefeito, o Geraldo já estava com a campanha em andamento e a gente estava ali, ainda esperando as coisas acontecerem. E ela me disse uma coisa em casa, muita gente depende da tua decisão para talvez ter a possibilidade de se eleger. E agora que tu trouxe todo mundo para caminhar contigo, é inacreditável que tu não vá caminhar com essa gente. E isso me fez candidato. Sim. E aí eu dizia para todo mundo, eu tenho compromisso em eleger os meus vereadores. Claro que eu tinha a expectativa, entendeu? Todo mundo tem a expectativa de querer se eleger, é ou não é? Eu acho que eu não fui um mau vice-prefeito, eu acho que eu não fui um mau político durante esses 8 anos. Muitas das coisas aconteceram na cidade por conta do Flavinho. Quando eu falo Flavinho, o vice-prefeito, não Sim. Flavinho. Porque às vezes o cara diz, foi tu que fez? Não, fui eu, Marcelo, a Gelaim, foi muita gente, muitas mãos, nós fizemos muitas coisas na cidade, né? Então, quando tu fala Flavinho, eu falo Flavinho, vice-prefeito, que tem essa turma toda na sua volta. A gente fez algumas coisas que deixaram muitas marcas na nossa administração, na nossa cidade.
Então eu achava que, pô, eu tenho condições disso, eu vou botar à prova essas questões. Mas nós fomos engolidos pelo sistema porque eu não conseguia tirar a rejeição que o governo tinha, né, que era muito alta. Nós tínhamos uma rejeição de perto de 80%, era uma coisa incrível no segundo mandato. E eu não consegui me descolar dessa rejeição. Sim. Né, porque eu fui abandonado em 2022. Em 2023 e 2024 já era um outro governo que não o nosso. Já estava dentro do governo trabalhando. E não tinha MDB. como desvincular. E aí, não, cara, eu fiquei com essa mas tu é o vice, isso aí não, esse governo não presta, esse governo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí foi aquele caos, mas eu continuei lá porque eu sabia que eu tinha um compromisso com os meus vereadores. E nós fizemos 3 vereadores. E nós fizemos mais de 5 mil votos. Sim. Num universo que as pessoas diziam, tu não vai fazer 2.000, 2.500 votos. E isso, Tainan Ferreira, isso é uma coisa que é motivo de orgulho para a gente. E da turma que caminhou comigo, todos os vereadores, todas as vereadoras, o pessoal do PSD, o Coronel Bernardes, foi um parceiraço nessa campanha, nessa caminhada, fizeram com que a gente demonstrasse que o PDT ainda tem esse corpo, né? Que o Osmoni saiu, que o Porto saiu, mas que o Flavinho está aqui e outras lideranças estão chegando. Esse menino novo que está aí, o Gabriel, né? Está aí com toda a vontade, não queria ser candidato por nada do mundo por conta de que era neto do outro candidato a prefeito. E aí nós conversamos muito, eu e ele, eu disse, tu tem uma grande possibilidade de ser um bom vereador, de se eleger vereador, né? E fez uma campanha bacana do universo cultural que eu também pertenço, mas ele também tem a questão da igreja, tem a questão, o Gabriel tem muitas facetas também, muitas faces bacanas nesse trabalho. Estamos assistindo aqui, né? Tem muitas faces bacanas, mas a gente tinha o Leandro, a gente tinha o PC, a gente tinha o Guto, a gente tinha muita gente, o Gil, o Juliano Negão, o Cris da Nova Tramandaí, que tinha um trabalho muito interessante com a Te Amo Bicho, que infelizmente teve o seu pai e a sua mãe doentes na mesma época. E ele tinha feito quase 350 votos para deputado estadual, e eu imaginei não, tinha certeza e a convicção de que ele de novo ia fazer repetiria essa votação. Mas em função da fragilidade da família e da necessidade que ela tinha dele estar ali naquele momento, a gente entendeu isso. Mas foi um baita parceiro. Enfim, cara, a gente teve... E a gente colocou isso para disposição. Então, a gente encontra a Tramandaí hoje, pô, por que tu não ganhou a eleição, né? Por que tu não sei o que hoje, né? Porque o povo não quis. Né? O povo tinha 3 opções distintas para escolher. E fez a sua escolha. Mas não foi a maioria que votou, mas a maioria vence nesse universo, né? Não é quem não é o percentual, é a maioria. A maioria resolveu o governo que está aí, então nós temos que aceitar isso, como de fato aceitamos. Eu virei a parte da quando terminou a eleição. No outro dia da eleição, as pessoas, caramba, tu tá... Porque eu já sabia do resultado. Durante a caminhada. A gente já sabia do resultado, do início do negócio. Eu tinha a expectativa de, durante a caminhada, mudar esse conceito. Né? E chegou um determinado momento que a gente ia tão entusiasmado nos lugares que as pessoas diziam, Flavinho tá bem, Flavinho vai ganhar. Isso também contagiava um pouco das pessoas que eram da tua volta, Sim. Que era importante. O astral tem que estar sempre com a régua em cima, né? Porque Sim. tu não pode tirar os teus do barco. Né? Motivação sempre, remar, otimismo sempre. Vamos remar. E isso então deu esse... Mas a gente sabia que era um universo... Só quem se iludiu com isso e quase ganhou a eleição foi o Geraldo. Mas quase venceu a eleição. Sim. Foram poucos votos que faltaram para o Geraldo. Se o Geraldo tivesse um pouquinho mais de dinheiro, talvez, e um pouquinho mais de tempo, uns 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, talvez tivesse ganhado a eleição. Uma semana tu acha que mudaria, eu acho que sim. mudaria o rumo? O cenário. E a questão do dinheiro também, né? Quando chega no final, na finaleira, a gente está cansado de correr atrás de dinheiro para trocar a campanha. Uma coisa é muito ingrato. Mas eu acho que foi uma campanha bacana, porque a gente de novo conversa com a nossa gente. Eu fui em lugares que eu já tinha ido na campanha para reeleição, mas eu revisitei esses lugares e eu ainda, talvez isso tenha me motivado, porque as pessoas diziam isso. Continua, vamos lá, vamos tocar, vamos continuar. E a gente foi até o último momento. Eu trabalhei, quando terminava 1 minuto para terminar para fechar as urnas, eu trabalhei até aquele momento. Depois eu fui para esperar o resultado. Quando abriu a Isabela, que está me assistindo, a Isabela dizia, pai, nós estamos perdendo tudo que é lugar, tudo que é sessão. Daí eu disse, mas já era esperado, filho, o pai já sabia disso. Aí quando veio o resultado, eu juntei as pessoas que estavam lá, muita gente ficou comigo lá, eu digo, quero agradecer a vocês, ficamos lá. Sim. E agradecendo, nós fizemos 3 vereadores, e o objetivo que eu tinha para mim nessa situação, e por muito pouco nós não botemos o 4º, sabe? Aí ficou essa frustração se a gente tivesse trabalhado um pouquinho mais, eu teria botado mais 1,
né? Mas enfim, serve de aprendizado. Olha só, isso é uma revelação que eu diria, porque poucas pessoas fazem essa leitura assim de, claro, o otimismo ele tem que estar lá em cima, mas essa leitura de que quem está na máquina, né, o sistema com 3, né, no 3, quem está na máquina é favorecido, é uma leitura que tu teve durante o conhecimento. Eu venci 2 eleições, quando eu digo Flavinho, vou repetir. Todo o conjunto da obra. Eu venci 2 eleições. Na primeira, eu não tinha máquina. Eu não tinha. Como vereador? Não, como vice? Na primeira eu não tinha máquina, mas eu juntei todo mundo contra a máquina. Sim. E nós fizemos um contra o outro. E nós vencemos, com mais de 3.000. Com mais de 3.500 votos. Na segunda, eu estava com a máquina e venci de novo, porque eu era a máquina e tinha 3 vias. Éramos nós, a custódia e o Rapac. E nós vencemos, com 290 votos. E se vocês lembram, 15 dias antes da eleição acabar, eu fiquei na eleição porque eu... não pôde fazer por causa do Covid, né? Não, o prefeito estava de Covid, né? E eu fiquei E nós íamos perder aquela eleição por conta dos números que nós tínhamos. E nós fomos para a rua trabalhar e vencemos a eleição. Também por conta da máquina que nós tínhamos, nós vencemos por 290 votos. Então, eu ganhei nas 2 situações. Numa no mano a mano e na outra que eu era... Agora não era mais a via da máquina. Eu era a 3ª via que deu eleição para a máquina. Então, aqui em Tramandaí está colocado. Sempre que houver 3 ou mais agremiações que vão concorrer, a máquina sai com uma vantagem muito grande. No mínimo 2.000, 2.500 votos a máquina tem. Pelo poderio de gente trabalhando lá dentro, né? Eu quero manter o meu emprego, eu quero manter a minha condição, então eu vou ajudar a máquina. Então a máquina já sai, né, na frente de todo mundo. E aí, quando tu tem um mano a mano com a máquina, a gente sabe historicamente em Tramandaí que as pessoas não gostam do governo. As pessoas aqui não gostam do governo, muito por conta de que não são atendidas, não são ouvidas, não têm oportunidade, né? Então despejam esse anseio todo na máquina pública. E a máquina pública, se não tiver percepção de acarinhar, conversar, tentar achar uma solução, cada vez aumenta mais o percentual de negatividade. Então, a gente já sabe. 3 vias, 4 vias, 5 vias, a máquina detém essa situação. E nós temos em Tramandaí 3 grandes partidos, o MDB, o PP e o PDT, que são 3 grandes partidos. 2 desses partidos coligados já deixam um na mão. Né? E nós tínhamos nessa eleição União Brasil, que já não é mais, que já não tem mais essa força do União Brasil, porque o nome do União Brasil era Geraldo. E ele acaba arrastando, né? Ele fez o Geraldo, na realidade, fez uma quantidade significativa de votos por conta de que com ele estavam um time de vereadores também muito bons, muito fortes. Mas as pessoas escolheram o Geraldo por alguns motivos. Primeiro, porque o Flavinho era um negativo que vinha da administração e se descolou muito tempo depois. As pessoas queriam que eu tivesse saído lá em 2022. E por questões políticas, por questões partidárias, eu quis, inclusive, lá em 2022, renunciar ao cargo de vice-prefeito. De tão ruim que a coisa estava. Mas isso ia ser uma decisão que tu ia tomar por uma leitura tua? Foi algo conversado em família? Mas todo mundo enxergava. Todo mundo viu para ti, olhou para ti e falou assim, ó, Flavinho, tô achando que... Nós fazíamos parte do governo e nós sabíamos que de 2022 para cá, nós sabíamos que o partido não tinha mais possibilidade nenhuma de ser o candidato. Porque o próprio partido do PP não queria isso. E nós sabíamos disso. E aí nós fazíamos a leitura. Eu digo, gente, quem sabe a gente sai do governo. Né? Já não serve? Já não está mais aqui, vamos sair do governo e vamos tentar uma outra alternativa. Talvez, o Geraldo diz isso, né? Se tu tivesse saído antes do governo, talvez o teu nome tivesse mais em evidência, porque na pesquisa não estava. Mas isso eram suposições. Mesmo que isso acontecesse, eu e o Geraldo tivéssemos, e eu tinha dito isso, mesmo com toda essa rejeição, toda essa negatividade vindo para mim, nós tínhamos convicções e certeza de que se nós estivéssemos juntos, nós seríamos vencido a eleição. Se eu tiver com o Flavinho, eu não voto, mas tem 10 caras que vai votar. Sim. Então tu tem que fazer... Nós não fizemos a leitura correta, né? Nós até fizemos, mas
Não houve aceitação do outro Faltou lado. fazer a leitura melhor disso e está provado isso hoje. E o Geraldo sabe disso e tem essa convicção também. Nós fizemos um diagnóstico errado. Nós imaginávamos que sozinhos nós poderíamos ganhar a eleição, não ganhamos. Faltou pouco, mas perdemos. Pode faltar um voto. Perdeu. Então, se tivesse feito um diagnóstico como nós fizemos, nós teríamos certamente vencido a eleição. Falando de diagnóstico correto, eu preciso te dar 3 dicas para tu ter o diagnóstico certo da tua casa, da tua família. Primeira coisa, diagnóstico da tua internet. Ela tá boa? Que agora nós estamos vendo Copa do Mundo, né, Éder? Copa do Mundo agora completamente online, completamente no YouTube. E aí, tu tá conseguindo ver o jogo ou tu tá com aquele delay que estão falando? Tá com delay, né? Então, ó, já vou te lembrar. Contrata a SP-Link. A SP-Link é a melhor internet aqui do litoral. Tu não vai te arrepender. É testada por gamers, então tu pode ter certeza que não vai ter latência, não vai cair, tu vai conseguir ver o teu joguinho bem tranquilo. E até se tu tem aquela TV gato, tu sabe, né? Tu sabe se tem aquela IPTVzinha, famosa IPTV, tu não vai ficar para trás. Então, ó, chama a SP-Link, contrata o plano deles e tu não vai te arrepender. Segunda coisa, tá? Tu tem que largar de vantagem. A vantagem tu tem que ter. E a melhor vantagem é um sorriso lindo, é um sorriso bonito, imponente. E sorriso é na Oral Sim, a rede odontológica que mais cresce aqui no Brasil. Também tá em Tramandaí, junto com a doutora Carol. Um beijo para a doutora Carol e para o Nicolas que estão nos assistindo, eu tenho certeza. Então, ou devem estar fazendo o Bernardo dormir, ou estão tomando um pau porque ele não está querendo dormir. Mas, de qualquer forma, eles estão aqui assistindo a gente, a doutora Carol, que eles são especialistas em prótese dentária. Então, você, meu velho, que está precisando colocar uma prótese, aquela parafusada, não vai ter problema, vai conseguir morder a tua maçãzinha e ainda ficar com um sorriso lindo. E a terceira coisa para te sair na vantagem é ter um telefone de qualidade. E não me vê, olha, respeito todo mundo que fala de Android, tudo bem, mas na minha opinião tem que ser um iPhone. E iPhone é com a Dani Imports. 3 numa tacada só, tu não esperava, né? Chama a Dani Imports, tu vai ter iPhone, iPad, Mac, JBL, tudo que tu precisar, que tu acha que é extremamente caro, com condições maravilhosas para ti, para tua família ficarem extremamente conectados. SP-Link, Dani Imports e Oral Sim, muito obrigado por estarem aqui com A Pergunta Que Não Quer Calar. Flavinho, falamos horrores de política. Chega de política, né? Chega de política. Né? Chega, né, Daniel? Chega de política. Ferreira, chega. Bah, eu ia fazer essa pergunta agora. Pelo amor de Deus. Eu vou perguntar. Ô, Flavinho, tu falou agora, né, que a prof. Andréia já é uma pessoa que não gostaria que tu estivesse no caminho político. Devido a tudo que engloba, da mesma forma que a minha esposa não quer que eu entre pra política. E ela tem total razão. Ela não quer que eu entre pra política. Não. Eu não pretendo, vou te ser bem sincero. Eu não pretendo. Daqui a pouco ela enlouquece. Daqui a pouco ela só recebe um santinho, enlouqueceu. Mas tu pretende voltar? Tu acha que tu pretende voltar à política algum dia? Ou esse capítulo está definitivamente encerrado? Apesar de eu achar a palavra definitivamente muito... Antes de responder, Flavinho. Parece que a internet caiu. Liga a câmera, eu quero dele agora. Não dele. caiu a internet? Bota nós dois aqui pra Dona Rui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele não saiu correndo. Ele tá aqui. E Olha. antes de tu responder, Atenção. Gabriel, nosso vereador Gabriel Perfeito. Fernandes, bota ali, a pergunta que não quer calar. E não é nem pra ti a pergunta. Deia, tu deixas o Flavinho ser o nosso candidato outra vez? Então faz o seguinte. Olha aqui pra mim, Falei, deixa, eu tenho uma- essa Então pergunta. vamos fazer o seguinte: tenho- cancela essa pergunta, chama a André pra responder. Faça o programa com ela. Eu tenho uma resposta para dar para essa pergunta e ela vai ficar muito clara aqui agora. Eu vou perguntar para a Andréa se ela deixar eu querer. Perfeito. Tá certo? Tá certo. Se... Mas eu quero chamar a atenção, nós falamos de política, eu quero falar, em função de eu não estar mais na política momentaneamente, ou não estar mais na política, eu e a André estamos aproveitando que a André se aposentou, então a gente virou dono da gente mesmo. Então nós fizemos esse ano 36 anos de casado. Ô, louco. E estamos há 44 juntos, né, Dé? E
E isso nos permite agora, parece que viver um pouco mais intensamente essas coisas que, por conta da política, 8 anos, e por conta também da Andréia estar na escola e não admitir tirar um tempo para viagem, enquanto para não prejudicar crianças e seus alunos. Então nós esperamos nos aposentar e estamos nessa vida. Se tu me perguntar hoje se eu quero voltar para a política, eu não quero voltar para a política por tudo isso que nós estamos vivendo, né? Então, esta seria a minha resposta hoje. As pessoas têm me atacado na rua e têm dito: ei, Flavinho, tu vais voltar para a política ou não? Eu digo: cara, falta muito tempo. Sim. Falta muito tempo para isso acontecer e eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer lá na frente. Hoje, o meu status é de apolítico. Eu não preciso da política para viver, felizmente. Eu adoro a política, até porque, na realidade, quando eu fui convidado para ingressar na política, eu ingressei na política contra. A Andréia foi vereador lá em 2012. O Osmani me convidou para ser vereador e a minha mãe, com tudo que fez em Tramandaí, foi secretária da administração do próprio Osmani. O pai, com tudo que fez em Tramandaí, o pai foi candidato a vereador e minha mãe foi candidata a vereador, e eles nunca lograram êxito em alcançarem a... E eu dizia para eles: as pessoas confundem muito isso, eu não vou me eleger. Não, mas para ajudar o partido, coisa e tal, tu é um bom nome, coisa e tal, tem muita gente que gosta de ti, coisa e tal. Eu digo: cara, gostar de mim é uma coisa e votar em mim é outra. E eu desmistifiquei isso, porque quando eu disse para André, eu não vou gastar, eu não vou me atirar com tudo nesse assunto, porque eu sei que eu não vou me eleger. Eu tinha essa expectativa em função do pai e da mãe, como tudo que fizeram. E não é demérito de não querer votar em mim ou não querer votar no meu pai ou na minha mãe. Não, foi por tudo que eles fizeram por Tramandaí e não alcançaram a vereança. Mas eu fiz uma jogada de marketing muito bacana na época, que deu muito certo, e acabei me elegendo. E eu disse para André: e agora? Eu me elegi. E aí, dentro desse universo político, tu quer mudar o mundo. Sim. Tu acha que tu pode tudo. Quando eu fui convidado para ser vice-prefeito, eu digo com uma condição. Uma condição. E nós vamos arrumar a beira-mar. Porque muita gente prometeu isso e não fez absolutamente nada. Tu acha que se eu fosse vice-prefeito, tu acha que se eu fosse prefeito nessa ou na outra que passou, o ginásio de esporte ia dar daquele jeito? Tu acha que a beira-mar de Tramandaí ia estar desse jeito que está? Tu acha que o nosso centro... mas Flavinho, os bairros precisam também de investimento. Precisam conversar com as pessoas, mas é aqui que as coisas acontecem. Se tu não arrumar a tua sala, tu não recebe ninguém. A porta de entrada da tua casa é a tua sala de estar. Se a tua sala de estar não estiver bonita, com um tapete bacana, tu não vai em lugar nenhum. O cara nunca mais volta. A sala do cara é uma bagunça, cara. E nós não conseguimos arrumar a sala. Essa leitura, assim, de que o Tramandaí precisa arrumar a beira-mar, precisa arrumar o centro, porque Tramandaí é uma cidade turística. Exatamente. E para conseguir verba, para conseguir trazer mais pessoas para a cidade, é necessário, como tu falou, arrumar a sala para receber melhor as pessoas. E muitas pessoas têm um conceito completamente equivocado disso. Nós não somos mais uma praia turística, porque nós não temos nada de turismo. Nós somos uma praia de veranistas. Não. Hoje nós continuamos sendo uma praia turística e nós temos um conceito de pessoas que mais moram aqui do que veraneiam. Porque o advento da pandemia fez isso. Trouxe muita gente para cá e essas pessoas identificaram que aqui era um lugar melhor de morar. A enchente também. Eu estava conversando com o Ferreira um pouquinho antes da gente entrar aqui e ele estava me dizendo, a Cíntia, estava me dizendo da quantidade de locações que tem feito. E muito dessas locações são futuros compradores de imóvel porque eles querem testar a cidade. Eles querem saber se está aqui. Muita gente que veio para cá, né, Cíntia? Veio para cá com esse olhar. Ele assim, cara, não é que dá para morar em Tramandaí? Quando o Bistec se instalou ali na frente da minha imobiliária, na SAT ali, que fez um investimento de mais de 50 milhões de reais, as pessoas dizem: pá, esse cara é louco. Esse cara é louco. Eu digo: por quê, cara? O cara não tem gente para isso. Eu digo: não, gente nós temos no Bistec. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Cara, não quer... É isso. Não, e digo mais. Falamos de Bistec, mas a gente tem que falar também. Macromix é a mesma coisa, Stock Center é a mesma coisa, Avan é a mesma coisa. Por que a Avan está escolhendo Tramandaí? Porque tem gente. Todos eles vieram com esse conceito. Poleto, do pessoal do Macromix, do Stock Center, todos eles vieram com esse conceito. E todo mundo não veio para cá porque é um achismo. Não. Eles vieram aqui e fizeram uma pesquisa na cidade. Nós temos hoje, se vocês fizerem uma comparação, todo mundo fala de Capão da Canoa. Tu faz uma pesquisa de satisfação das pessoas entre Capão da Canoa e Tramandaí.
de moradores, das pessoas que moram lá no inverno e que moram aqui no inverno, das pessoas que moram lá no verão e que moram aqui, elas vão te dizer da insatisfação dela, que é no inverno não ter nada e no verão ter muita coisa, muita gente que tu não consegue ir na padaria sem ficar 1 hora para esperar para comprar um cacetinho. E olha a área que nós temos territorial aqui no próprio centro da cidade. Sim. Quando o Bistec veio para cá, eu falava assim, cara, não tem Bistec. Eu digo assim, cara, meu sonho era botar, e era mesmo, um hard rock café dentro da lagoa, aqui no final da Rubem Berta. Tocar reto aqui? Isto. Perto do Doms ali. Depois do Dom. Depois do Doms. Era meu sonho botar um troço ali, cara. E as pessoas, tu tá louco, cara. Tu tá de sacanagem comigo, tu tá louco. Eu digo, por quê, cara? Mas, cara, quem é que vai? O hard rock? Eu digo, rapaz do céu, o hard rock, nós temos gente para botar dentro do hard rock, nós não temos, é o hard rock aqui. Aí eles falam do ginásio de esporte, nós conversamos com o pessoal para trazer para cá, pensamos em trazer para cá e ofertar isso para a iniciativa privada para trazer para cá. Agora os caras vêm com engodo que o governo federal, o governo estadual, não sei o que, a gente sabe o que é verdade, o que pode e o que não pode, o que é engodo e o que é mentira. A gente sabe, a comunidade não sabe. Sim. A comunidade tu bota lá, cara, e tá todo mundo esperando. Tá todo mundo esperando. Todo mundo esperando e o cara cansa de esperar. E quando vê, terminou o mandato. Quando vê, terminou a administração. Cara, eu não consegui fazer, mas nem se mexeu para fazer. Quando as coisas quando tu quer fazer a coisa acontecer, tu tem que motivar as pessoas para que elas aconteçam. Dar condições para que elas aconteçam. E eu teria hoje condições de fazer aquilo, ter vingado e ter resolvido aquela situação. E já dei as dicas, já disse como é que faz, como é que não faz, ou como é que faz, o que precisaria para fazer. E rua coberta, nós não chamamos ninguém para conversar sobre a rua coberta, né? Principalmente os empresários do centro. Por que é ali? Aonde vai ser ali? Nós já fizemos um cálculo. A ponte que vai sair lá do Imbé. Por que nós não fizemos uma ponte juntando as duas beira-mar? Por que nós não fizemos uma ponte que sai lá na Porto Alegre e veio aqui na Ubatuba de Farias? Por quê? As pessoas não conversam. Ah, porque é mais caro. O emissário submarino de Capão da Canoa não é mais caro? Uma ponte que sai da Avenida Porto Alegre de Imbé Isto. e desce na Ubatuba. Ela vem por dentro da lagoa e poderia vir aqui na Rubem Berta. Faz uma volta. Ou ela poderia vir ali na frente e entrar na Rubem Berta. Essa é a possibilidade. E agora vou fazer lá, nós temos um problema grave lá do perímetro urbano, que as ruas são estreitas. Sim. E por mais que tu vá modificar aquela região com binário, ela não vai satisfazer as necessidades. Porque ela vai desembocar na barra. Do que as pessoas almejam na ponte. Uhum. É o meu pensamento. Né? Tem muita gente na barra que pensa como eu. Mas a gente não acredita, não, eu acredito, cara. Eu até torço para que ela aconteça. Eu não quero, eu torço para que ela aconteça. Mas são situações que a gente pode resolver de outra forma. Podemos resolver de outra forma, Éder? Podemos, com certeza. Tem várias formas, né, da gente ajeitar aí o nosso... Né, mas até, voltando ao assunto do ginásio, né, o secretário de turismo esteve aqui, conversou com nós também, comigo, com o Tainan, até explicou ali que tem algumas, né, hoje algumas diferenças do que era o ginásio para o que é hoje, aquelas barras de proteção, né, que hoje aquele ginásio ali para descer, hoje nós precisamos das barras de proteção, né, nas arquibancadas, hoje seria também uma estrutura diferente, aquele telhado ali, eu acho que ele não é um telhado que tem aquele telhado domo ali, acaba sendo... Né, mas quando eu fui secretário de obras em 2019, chamei uma empresa que fazia essas impermeabilizações externas de coberturas. Uhum. Custava para botar um impermeabilizante em cima de todo o ginásio de esporte, e eu tenho isso lá na Imobiliária se quiserem, para mostrar para quem quiser. R$386 mil. Para impermeabilizar tudo. R$386 mil para botar uma lâmina em cima de todo o ginásio de esporte, eu mandei. Toda. Tá, mas isso não dá certo. Eu digo, dá, porque ela segura o telhado, e além de segurar o telhado, se ela for bem colocada a manta, ela não choca para dentro. Como tem, e eu tinha uma garantia dos caras de 10 anos, dessa empresa, que era especialista em fazer isso. Por que eu queria botar isso em cima? Porque o telhado do ginásio já tinha voado algumas vezes. E nós gastamos mais de R$600 mil para colocar de volta algumas telhas que voaram. E eu dizia ao prefeito, tu trata de arrumar aquele telhado, porque se uma telha daquela voar lá de cima e pegar uma criança aqui embaixo,
tu pode te mudar da cidade. Sim, Tu pode ir embora daqui. sim. E às vezes o barato teu sai caro. Então nós pagamos isso, eu disse, cara, 385 mil, eu tinha resolvido o problema do telhado. Nós tínhamos um outro problema lá dentro, que ainda temos um problema, que é o problema da iluminação. Que também resolveria com uma empresa assim. Mas hoje, trazendo para esse meu universo, eu digo para as pessoas que a gente tem. O nosso problema ali era que nós não tínhamos documento. O Mário Leban morreu sem terminar a documentação do ginásio de esporte. Isso foi falado aqui numa pergunta que não quer calar. O Anderson, secretário de turismo, falou que não existia a matrícula. Não, nós descobrimos através do Mário, porque nós queríamos fazer uma concessão pública daquela área e fomos ver a documentação, não tinha documento. Não tinha uma Mário matrícula tem nada. a responsabilidade de encaminhar o documento. O Mário morreu sem terminar a documentação. Então hoje eu não sei como é que está, porque isso é o maior entrave para que a gente faça uma concessão pública. Sim. Se resolver esse problema, bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um chamamento público. Eu, prefeito, nós não temos condições hoje de pegar um dinheiro, 2 milhões de reais, e botar lá. Correto? Até porque teria que ter não é só a reforma, né? Tem a manutenção dele por si só. Correto? Correto. Não, tá errado. Então, desculpa, acabou o programa aqui. Não tá correto. Então acabou. Então acabou. Vou te explicar por que, tá não. Não, eu não sei nada. Porque na realidade, assim, ó, tu fazes uma festa do peixe e tu gasta nela 7 milhões de reais. E aí tu não tem, em teoria, 2 milhões de reais para investir no teu lugar de atrações, no teu lugar de prática esportiva. Tem 40 salas comerciais que poderiam ser recuperadas ali e locadas. Mas isso não o poder público. Eu quero entregar isso para a iniciativa privada. Sim. Eu quero entregar isso para a iniciativa privada. Aí vem com a desculpa que o governo vai ajudar. Ninguém vai ajudar. Gente, tu tem que incentivar a iniciativa privada com uma parceria pública. E quando eu falo em pública, é dinheiro para que a pessoa venha ali, não, eu vou pegar esse negócio e vou fazer andar. E tu vai dar responsabilidade para ele. Porque eu preciso fazer licitação para arrumar o telhado, preciso fazer licitação para arrumar a elétrica, preciso arrumar licitação para fazer a proteção de barra para os bombeiros. E a iniciativa pública não, a privada não. Ela chama tudo aqui, quanto é que é tanto, tu quanto é que deu tanto, faz o teu. E nós não, cara. Acaba sendo mais moroso. Burocrático. Burocracia, morosidade. Enfim, nós paramos de falar de política. Paramos? Tem Vamos uma parar. pergunta aí, não? Não, vou só agora falar aqui, ó. Vamos parar de falar de política. Vamos falar agora sobre a tua saúde. Como é que tá a saúde tua e da tua família, ó? Se tu quiser melhorar essa tua saúde com consultas baratinhas a partir de R$ 49,90, é com a CertMed Consultas Médicas. Eles que estão há 15 anos com experiência e milhares de pacientes atendidos aqui no Rio Grande do Sul. A CertMed oferta consultas, exames e diversas especialidades. Cardiologia, pediatria, dermatologia, neurologia e muito mais aqui em Tramandaí. A partir de R$ 49,90, tu pode cuidar da tua saúde e da saúde da tua família com a CertMed. Chama eles aqui, ó, nesse WhatsApp e já marca a tua consulta para ti, para tua família. A CertMed Consultas Médicas. Vamos parar de falar de política, pelo amor de Deus. A galera falando aí também. Hoje tem algo do cara aí, hein? Como é que é? O que foi, Éder? Roger Tedesco diz assim, grande Flavinho, baita ser humano, canta um rock raiz de verdade. É isso. Hoje é Dia Mundial do Rock. Dia Mundial do Rock. E a pergunta a pergunta que não quer calar é, vocalista do Beat Rockers oficial. O segundo Emerson, o melhor vocalista do Beat Rockers. O melhor vocalista do Beat Rockers. O Emerson. Chama ele de Emerson de Meretíssimo ali na hora. Rock. Flavinho, quando eu tô muito bravo é meretíssimo. É meretíssimo. Toca essa merda aqui. E não me incomoda. Não me incomoda. Quando começou o Beat Rockers, como começou? Rock de garagem, de brother, gurizada. Ó, tu toca, eu canto, vambora. Mais ou menos. Era mais ou menos isso. Um hobby virou já profissão. Cara, é uma coisa muito louca, né? Eu conto isso, acho que o pessoal está cansado de ouvir isso, mas aqui eu vou contar também. Há muito tempo atrás, tinha aqui, a escola Cidodal era aqui na frente do frente Tamandaré. do Tamandaré. E a minha filha estudava ali, e aí ia ter uma festa das crianças, e o professor era UV, era o diretor da escola, o UV queria que trazer uma atração para as crianças, e o filho do Zé Dentista, José Saraiva, o Pedro era colega da minha filha e estudava ali. E o Aloísio Rodrigues,
Alô, Luísio. Beijo, meu irmão. O cara que toca da Vomitando Abilis. Depois eu vou contar essa história. Olha o nome da banda, Vomitando Abilis. Não podia ter um nome mais desgraçado do que esse na época. Mas é uma coisa do outro mundo. Recebam com vocês, Vomitando Abilis. Mais ou menos assim. Se não era antes, era depois. Era depois, né? E aí o Aloysio me liga e diz, cara, vai ter uma apresentação e o Uve pediu pra gente fazer uma apresentação assim, vamos fazer eu, tu, o Zé, e vamos convidar o filho dele, o Pedro, pra tocar com a gente. Eu digo, cara, vamos, somos parceiros. E a gente ensaiou umas músicas sem a Gabriela, sem ninguém saber, porque era uma... Era surpresa. Era surpresa, tá. E aí ensaiamos, coisa e tal, nenhum de nós, papas da língua, só coisa nossa aqui, né? Tá. Chegou no dia da apresentação, o professor perguntou, escuta, como é que eu apresento vocês, cara? E eu, para dar uma debochada, eu disse para ele, eu era apaixonado, sou até hoje, pela banda A-ha. Aham. E eu disse para ele, ouve, nós somos o A-ha do litoral. Aí tá, deixa comigo, tá. Aham. 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 Que vergonha. Chegou na hora de apresentar a banda, nós estávamos toda a criançada no auditório, né, coisa e tal. E aí nós tínhamos deixado os instrumentos lá na frente, coisa e tal. E aí passamos pelo fundo, assim, entramos pelo fundo. E aí o cara foi lá na frente, agora com vocês, então, para alegria, não sei das quantas, né, para nossa alegria. Banda Ha! Do litoral. Aí é loucura. Virou a banda do Sérgio Malandro. Ai, ai, ai. Aí entramos, eu nunca me esqueço, cara, quando eu entrei, minha filha estava quase no finalzinho da escola, quase no finalzinho, ela olhou assim, ela foi abaixando assim, Gabriel, o que está fazendo aí, pai? O que tu quer? Gabi, se tu estiver na live aqui, comenta. Foi a maior vergonha da tua vida? Uma delas. Ela comentou, Daniela, ela botou aqui, Gabriela Rosa Corso, eu lembro dessa apresentação. Socorro! Cara, eu, de verdade, eu já fiz muitas coisas que eu fiquei com vergonha. E eu já fiz muitas coisas que eu deixei meus pais com vergonha. E eu lembro que teve uma formatura do Tamandaré, que eu fui o orador da turma. E no meio da formatura eu falei um palavrão e eu vi a minha mãe fazendo assim, ó. Gabi, foi essa a reação que tu fez, tipo assim, ó, pai, o que tu tá fazendo? Tá, como é que foi? Mas aí, 5 minutos de apresentação, tava todo mundo pulando, as crianças cantando, as professoras cantando, o Uve cantando, todo mundo cantando. Foi uma coisa louca, porque foi uma coisa despretensiosa, uma coisa que era para as crianças, e tal. Enfim, saímos dali. Isso foi no final de semana, foi durante a semana, não lembro. Mas eu sei que no sábado, eu estou na imobiliária, estou com o telefone, atendi dinheiro o Aloysio. O que está fazendo? Trabalhando. Então tem como vir aqui na casa do Rodrigo? Eu digo, quem é o Rodrigo? Não, dentista, assim, filho do Pedro Wilson. Eu digo, não sei onde é que é, Luiz. Não, vou te passar o endereço aqui na Getúlio Vargas, assim. Tá, o que é? Não, vem aqui, tá. Peguei o carro, fui lá. Cheguei lá, estava tocando o baterista que é hoje, o Rodrigo. Tá na casa dele, no fundo, na garagem. O Vitor Gomes num contrabaixo, o Aloysio no violão e eu sem nada. Né? Tinha um violão lá, pega o violão para tocar. Eu digo, cara, então canta aí, tem umas pastas de música, canta aí. Tá. E começamos a cantar e brincar, e nós lá. O cara era bom de bateria, o Rodrigo era bom de bateria, o Vitor bom de baixista e coisa e tal. Daí eu disse, cara, eu posso chamar um cara para tocar guitarra? E ele, quem? Tem um cara juiz ali, cara, que ele vai lá A gente tinha o bar da SAT na época, lembra? O meu pai era econômico da SAT e toda sexta-feira eles se reuniam lá para tocar, o pessoal do fórum, né? Daí eu disse, tem um doutor assim, um juiz, coisa e tal, você conhece ele? E eu posso chamar ele aqui. Não, vamos. Então semana que vem lá em casa na minha garagem, domingo, 4 horas da tarde. Rodrigo, tu leva a bateria para lá e coisa e tal, e eu vou chamar ele. Liguei pro Emerson, ô doutor, tudo bem? Flavinho, tudo bem. Cara, nós vamos fazer um som lá em casa, assim, assado. Será que não quer tocar com a gente? Coisa e tal. E a primeira coisa que ele perguntou, o que vocês vão tocar? Eu digo, cara, vamos tocar um rock, um pop rock, que eu acho que é a nossa praia. Coisa e tal. Não, tô dentro. Eu sertanejo, um Zezé de Camargo. 4 horas da tarde ele estacionou na frente de casa, na minha casa, lá no Imbé. Saiu de casa com a guitarra, um negocinho, um pedalinho, assim, uma caixinha de som. E um tripézinho, um pedestal, para gravar o ensaio. Nós tocamos 4 horas e meia a mesma música. E a Andréia está nos ouvindo aí, vai saber. A Andréia chegou e acabou com a banda no primeiro ensaio. Porque era 10 horas, ela entrou no negócio, escuta, cara, vocês estão tocando 4 horas a mesma música, a vizinhança deve estar enlouquecida. Se ela não está, eu estou. E o Emerson, coitado, todo... Eu falei que já estava passando na hora, estava passando na hora. Meu, e assim começou a banda.
Aí assim começou a banda. E aí, então, a partir daquilo, a gente começou a tocar, não a mesma música, fomos para outras. Pois é, eu fiquei perguntando agora, será que Conseguimos lembrar onde até era o... show? O primeiro show foi na Festa do Peixe, na Ubatuba de Farias. Cantando a mesma... Não, 4 horas. O repertório é só ela. E o nome também não era Beat Rockers, o primeiro nome era a mesma música. a mesma, The Same E Music. não era Beat Rockers, o primeiro nome da banda foi Sia Friends. Foi Sia Friends, era eu, o Emerson, o Rodrigo, o Vitor Gomes e o Aloysio. Depois o Vitor faleceu e o Márcio veio para a banda, o Márcio aqui da academia, da Beat Fitness. Aí o Márcio, aí nós trocamos o nome, então começou os Beat Rockers começaram ali. Como falar pro juiz que ele tá se passando no solo? Ah, Não tem como. dá. Eu falo, cara, Meu, pelo amor de Deus, acaba com o cara. troço aí, Che. 5 minutos só. Deu de sentença, acabou. Que loucura. Então começou num projeto escolar, né? Começamos num projeto de escolar. pais e filhos. E de garagem, uma banda que surge na garagem. Porque as bandas mesmas clássicas do rock and roll dos anos 80 começaram em garagem, né? Sim, Paralamas, Kid de Abelha, As daqui também. Kid Vinil. Nossa mais ainda, né? Aqui muito Quem mais. lembra aqui, quem é mais tempo, que Tramandaí tem mais estrada aqui em Tramandaí, vai lembrar do tempo da Bodega. A Bodega tinha um bar no centro da cidade, até não ouvi, não lembro desse assunto. Que era ali onde era uma academia Peço hoje. até desculpa. Isso. Ah, hoje já tá. Do Sei onde é que é. Isso. Antes do chalé era um bar de rock. Não, há muito tempo atrás, o nome era Bodega. Uhum. Tocou Cascaveletes, tocou Rosa Tatuada, tocou Jimmy Cliff, tocou no meu bar Lembé. Tocou muita gente. Top 60. Top 60. Do lado. Olha só, cara. Ah, meu, do nada a conversa ficou muito antiga. Ficou num patamar onde eu não alcanço mais. Não tá dando pé aqui, gente. Não tá dando pé aqui. Top 16. E aí a gente chama uma atençãozinha para essa situação do Top 60 lá no Imbé, que era uma noite que tocava Jimmy Cliff. O pessoal do Top 60 trouxe, que é do lado da imobiliária, eu era um dos patrocinadores do show deles, que é do lado da imobiliária, foi eu que aluguei o terreno e coisa e tal. Os caras fizeram um investimento lá e trouxeram nesse dia Jimmy Cliff. O cara inclusive trocou na imobiliária. E os caras daquela época entraram com uma ação para proibir todos os shows de música no Imbé. E o juiz deu uma liminar. E nós com o show marcado, o cara ia com liminar e com dinheiro. Na época, acho que o show dele era $10 mil. E o juiz era o guitarrista. Não. Sacanagem. Antes fosse, daqui a pouco poderia entender que música foi. Mas era um contexto diferente, era uma época diferente. E isso propiciou, inclusive, que muita gente fosse embora do Limbé, embora daqui. Fosse para Atlântida, botar o Ibiza. Nós tínhamos uma quantidade significativa de bares no Imbé. Né? Top Stick, o lugar é bom, a bodega, tinha muita coisa bacana. Né? Depois teve Sherwood, no Canua, muita coisa bacana. E esse pessoal foi proibido de botar som, cara. E aí os caras pegaram e os filhos queriam ir pra balada, queriam ir pra zona, começaram a ir pra Shangri-La. E aí muita gente, em função dessa ida de filhos, de estrada, disse, cara, vou comprar um negócio lá. Sim. Os caras sacaram esse lance, botaram um condomínio lá e as pessoas começaram a comprar. E muita gente foi embora daqui e demandou. Muita gente foi embora daqui. Então esse é o universo da noite. E isso também faz com que hoje a gente tenha perdido muito. Vamos falar de noite. É isso que eu ia te perguntar. Porque, a Isa eu conheço de longa data e a gente fazia festa aqui no litoral, Scuba. Tinha um pouco antes, né, que daí já não é mais a minha praia, mas é a praia dos meus tios, Jardim da Noite, Nonomiro, Tropical, né, Razão Brasileira e assim lá vai pedrada. Hoje não se tem Tramandaí-Imbé, né? Tramandaí-Imbé, que é o nosso cerco aqui. Hoje não se tem mais nada. Na tua visão, a que se deve isso? A que se deve essa saída dos empresários que fomentavam festas, vida noturna aqui em Tramandaí-Imbé? Porque hoje, se a gente quer alguma coisa aqui, ali o João Vitor Comim, que é o produtor da live aqui, se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que ir para Shangri-La, Atlântida, Capão. O que aconteceu que a vida noturna em Tramandaí foi se desgarrando, assim, foi se perdendo? Primeiro, eu acho que lá os caras observaram, assim, sacaram o momento da juventude e começaram a fazer eventos para capitanear a juventude. E inventaram bares, tipo aquele bar que tem lá no meio do mato, lá.
Que todo mundo gosta de lá, ali atrás da Polícia Rodoviária. Ah, Maori. Maori. A Maori botou lá e começou a fazer grandes eventos lá. Meio do mato. Eu pensei, tem uma festa no Horto Florestal que eu não tô sabendo. Ainda bem que tu falou que era Mas da o polícia. Horto, tu me deu uma ideia boa. O Horto Florestal poderia ser um lugar desses. Né? Seria tri. Bem organizado, Né? bem encampado, poderia... Então, Onde é que tu tá? Tô do lado da Aroeira. Imagina. E eu acho que é exatamente isso que falta. A leitura de para quem, aonde e como fazer. Falta a leitura disso. Lá os caras têm esse universo lá e aqui a gente não tem. A gente não tem alguém. Aí tu acha dificuldade. Pô, eu quero fazer eu quero ir ouvir uma música bacana num bar. Tem hoje ali o João Paulo da Vila Mandiário. Uhum. Tu tem O Santo Grau. o Santo Grau, que é o que a gente toca aí, não sei o quê, porque o pessoal é mais antigo, mais velho. Sim. Então a gente vai lá, o Barba chama a gente lá, porque... também tocamos Tem a lá. Ink. Não, mas eu tô tramando aí o Imbel, acho que são... Tem o Time, que ficou muito legal a casa dele lá na Caxias do Sul. Não Mas conheço. Casa noturna, com Mas essa casa- identidade não. que era, não tem mais, né? Não. Acho que a última casa noturna que teve Tropical. aqui em Tramandaí, em Best, foi o Cais do Porto, quando ainda era o Luiz, né, que era o gerente do Tropical, que tocou o Cais do Porto ali. É, a última mas que eu acho que não, acabou acho que foi o teve Scuba. Acho que teve o Tropical, o Scuba depois virou outras coisas. Outras coisas, né? O André do Lins também fez alguma coisa, mas... Alfolias não entra, né? Não? Não entra? Tá bom. A produção aqui falou que não entra. Não entra. Mas era um bom lugar. Enfim, Isabela, me embretei sozinho. Tem alguma história, Não vou Adolfo? falar. Como assim? Eu sei dessa história. Eu sei. Quem sabe, sabe. Isa, muito obrigado por esse entretenimento, Isa. Nossa senhora. Cara, tu não faz ideia do quanto eu ri. Do quanto eu ri quando essa história foi contada. Eu vou contar. Não, sacanagem. Não vou. Não. Eu jamais vou falar, né, que foram buscar ela, ó, de pijama. né, olha que loucura, barbaridade, ó, meu, perdi o... Tem 32 pessoas pedindo, conta. 32 pessoas, se fechar 33, aí Eu conto. eu conto, aí ela comentou... Posso contar, Isa? Vou contar. Não, sacanagem. Vamos pro Pinga Fogo, estamos quase acabando o nosso programa aqui. Conversa boa, passa voando. Praia ou cidade? Praia ou urbanismo? Praia. Praia. Rock nacional ou internacional? Nacional. Nacional. Melhor banda pra ti? Barão Vermelho. Barão Vermelho. Tramandaí de ontem ou de hoje? A de amanhã. Pode bater palma aí. Tu na tua casa, pode bater palma. Essa aí, ó. Esse aí foi de caiu os butiá do bolso aí. Eu perdi até a palheta aqui do que eu tava fazendo. Bah. Política ou música? Música sempre. Churrasco ou frutos do mar? Churrasco. Nem um sushizinho, não? Também. Lugar favorito de Tramandaí? A beira-mar. Artista que te inspira? Artista. Mick Jagger. Baita de um pré-frio. Baita de um pré-frio. Tava no jogo agora aqui. Ganhou. Mas tava torcendo pra Inglaterra, né? Virou Aí pé você virou pé quente do nada. Que seja pé quente do próximo jogo, tá? Que é contra a Argentina. Tu não vai me deixar na mão. Uma qualidade que um político não pode deixar de ter. Sinceridade. Outra. Tramanda... Hoje eu brinquei com a Gabriela, tava em casa, eu e o André, agora porque temos vindo pra cá, nós tava brincando. Eu tô tentando me lembrar de uma frase que a pessoa falava que do nada, assim, que eu falava uma coisa, nada. Isso aí não é nada. É bom, algumas coisas é melhor. Complete a frase. Tramandaí será uma cidade ainda melhor quando... Tramandaí será uma cidade melhor quando... Guri da praia, vereador. Quando pessoas que têm responsabilidade sobre ela levarem a termo de que a cidade é mais importante do que ele. A cidade é maior do que ele. É maior do que grupos, é maior do que vontade pessoal. A cidade tem que ser compartilhada com outras pessoas, com outras ideias. O pessoal, eu vejo isso, eu acho que numa época eu recebi o pessoal do transporte escolar. Né? Nós falávamos sobre, Flavinho, não vai ter um auxílio transporte escolar. E
E esse debate é um debate que tem que ser feito não o Flavinho com o pessoal. Tem que ser o Flavinho com o pessoal, com o cara que entende desse assunto, com o chefe, com o dono do ônibus, que é o cara que poderia melhorar o processo. São várias coisas. Quando tu não sabe fazer uma coisa, chama alguém que... Isso não é demérito. Chama alguém que saiba, que entenda para dividir contigo aquilo ali. E chama aquele cara que é o cara do homem do ranço. Porque esse cara é o cara que precisa ser combatido. Sim. Ele está sempre rançando com alguma coisa. Ele rança porque a rua dele não sei o quê, ele rança porque não tem escola, ele rança porque não sei o quê. E aí tu pergunta para ele, cara, tu tá pagando teus impostos em dia? Tu tem feito alguma coisa para melhorar a vida da escola do teu filho? Tu tem feito alguma coisa para melhorar a cidade que tu vive? Ou tu quer a vida inteira andar contra a maré simplesmente para dizer que tu é o contraditório do assunto? Então esse rançoso também precisa ser ouvido, porque esse cara é o cara que te move a talvez tu pensar, não, esse cara tá tudo que ele está falando errado, mas ele pode em algum momento estar certo. Então, quando tu compartilha com todo isso, tu erra menos, e se tu errar, tu erra com todo mundo que está ali. Ninguém vai dizer, não, só um pouquinho, tu estava junto comigo. Sim. Tu estava junto comigo. Nós erramos junto. E quando nós acertarmos, que é mais fácil, todo mundo acerta. Então eu acho que isso não tem, nesse universo não tem. Todo mundo quer ser mais bonito que o outro. O cara, sai um pouquinho para lá que eu quero aparecer sozinho. Foca em mim. Deixa só eu aparecer. Quando na realidade todo mundo tem que aparecer. Vamos tirar uma foto, vamos todo mundo. Vem todo mundo aqui para dentro. Então essa é a resposta. Flavinho Corso, que honra. Ele. Muito obrigado. Ele é bom demais. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado por dedicar esse tempo para vir aqui falar conosco. Para responder as perguntas do pessoal também. Eu trouxe um mimo para ti. E eu não podia deixar, porque eu ia... Depois eu quero trazer o Mimo Ferreira, mas eu... É porque é o seguinte, nós esse ano, que em abril, nós completamos 20 anos de banda. E nós mandamos fazer umas bandas, umas camisas que... Olha ali, cara. Mostra ali pra câmera geral ali, ó. Nós mandamos fazer Beat Rockers, que são 20 anos. Então depois eu vou trazer a do Ferreira também, para ele poder vir atender aqui os amigos dele. Eu quero passar Falou ao vivo, hein? Senão as trazer mãos depois aqui. do gol. Ah, vou trazer ao vivo. Beat Rockers, 20 anos, @beat_rockers. A história do rock gaúcho, do rock do litoral. Passa aqui. Aqui. Nessa turma aqui. Muito obrigado pelo convite. Sem palavras pra ti, meu querido. Obrigado. Sem palavras de verdade. Vou até aqui, Obrigado. ó. Mostrar aqui, enquanto a camisa está sendo exposta aqui pra você, eu vou falar e vou agradecer mais uma vez, Éder. Que baita programa, que baita talk show, que baita convidado, que baita segunda-feira aí pra você que ficou acompanhando até agora. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, né? Esse programa aqui é um oferecimento da SP Link, da Oral Sim e da Dani Imports, que tem o patrocínio da CertMed, da GS Segurança e da Destaque Multimarcas. E também tem o apoio da Confeitaria Doce Sabor, minha segunda casa, estou sempre comendo lá. Azões Sushi, a MK Clean, a 3D, Corretora de Seguros, Inove Comunicação Visual, Mega Eletrônicos e ProArt. Éder, considerações finais. O Clério e a Laura. E a Laura? Vão estar comigo dia 7 de setembro. Nós vamos estar... Aonde? Aonde? No Rock in Rio, vendo Elton John. Toma! Sabe quem vai estar lá? Vai estar lá também, né? Beijo, irmão. É. Vai estar lá também. Quem vai Elton John, o João. Ah, o João vai estar lá também? Aí, João. Vai. Não sabe cantar uma do Elton John. Não sabe uma. É um baita de um canalha. Ele vai só pra tirar fotinho na roda gigante e ele volta. É um canalha. Vem, Nós já vamos tirar traz foto, eu e lá. Não, é um sacana. Ele vai, traz um copinho da Coca que ele pode ter comprado de qualquer cambista no aeroporto e vem dizendo, mudou minha vida o Rock in Rio, não canta uma, é o Jaguara. Vai, me irritei. Desculpa, Éder. Dá as considerações finais, que eu já quero acabar esse programa pra boxear aquele bonitinho ali. Ah, ô meu. Considerações finais, então. Obrigado a todo mundo que mandou a sua mensagem, obrigado a todo mundo que curtiu. Segue a gente nas redes sociais lá, eu sou Éder _ e também tem a Ferreira. Oh, pera aí, parou. Vamos de novo. Parou. Tu me esqueceste o teu @. Fiquei indignado com o João de ter trazido. Ah, tá, obrigado, querido. É isso. Segue lá, Éder Ferreiras e Mob. Flavinho, muito obrigado por ter vindo aí, cara. Tu é uma entidade do nosso município, a família Corso. Todo mundo tem um carinho especial por todo mundo, um carinho especial também pelo Nando Corso, um baita de um camarada. Não vale a boia que come, mas é um camarada. Não baita camarada.
Elogiamos o programa todo, Mas na eu ainda finaleira derradeira. Eu tenho mais dois lá. Tem um lá que é o bom Maromba, Fabrício Corso, que é o Marombão que está lá em Fortaleza. Tem o Fábio Corso, que agora tinha 100 quilos, está com 42, está lá em Era o Fabinho, agora é o Fabinho. É o Fabinho. Cara, um abraço para toda a muito tua bom. família. É muito bom te ter aqui na Ferreiras Imóveis. As portas estão sempre abertas, parcerias vão Obrigado. surgir aí. E a gente tá junto, vai de lá, tá Nós aí. nem falamos do ramo imobiliário hoje, que eu estava louco para vender uns 3 ou 4 imóveis aqui, mas o cara é concorrente, né? Mas daí fica Nós já viramos parceiro aqui, né, Cíntia? Viramos parceiro, parceiro. Ó, vamos aqui, ó. Parceiro. Ó, vamos se unir. Quer comprar ou alugar? Aqui, ó, estamos aqui na parceria. O meu Cresci começa com 80, o dele começa com 5, imagina. O meu bom Cresci começa com o número que eu mais gosto, que não perguntou. Qual? Qual é o número que eu mais gosto? 7. 12. Ah, tá. Ah, eu achei que ele era renatista, né? Fui longe. Começa com 80. Chutei alto, chutei errado. Olha o tempo que ele é corretor e que eu sou corretor. O meu começa com 80 e o dele começa com 12. Agora tu imagina. Todos chegaram do 12 até o 80 mil. Éder, vai ter que correr muito. Vai ter que correr muito. Muito obrigado que você ficou ligado aqui até agora no A Pergunta Que Não Quer Calar. Esse programa que vai estar ao vivo depois na íntegra lá no YouTube. Os cortes vão estar lá no @o Guri da Praia. Ó, sábado, show do Guri da Praia em Tramandaí, no Beira-Mar. Últimos ingressos, está quase esgotando, graças a Deus. Então, ó, entra aqui no @o Guri da Praia para te garantir o teu ingresso. Tamo junto, um abraço para toda a família Corso. Até a próxima. Segunda-feira que vem, um novo convidado, mas a pergunta que não quer calar será respondida. Tamo junto.